a equipe para essa derrota? Bom, o futebol é sempre muito difícil com 11 contra 11, né? Quando se perde um jogador, as dificuldades elas aumentam. Infelizmente, nós perdemos o jogador ainda no primeiro tempo. E ainda tivemos o Cuesta expulso depois, no final da partida. É difícil, né? É difícil o futebol, como eu falei. 11 contra 11 já é difícil. Com um a menos, e infelizmente a gente cedeu muito terreno para o adversário devido à expulsão. O adversário cresceu e conseguiu virar a partida. Renato, Marcelo Braga aqui, estamos ao vivo na Paramount Plus. Queria que você falasse como é que foi a gestão de elenco hoje, a montagem desse time na Sul-Americana e também como é que você viu a reação da arquibancada no final da partida. Obrigado. Obrigado. Eu entendo o torcedor, né? O torcedor, ele é paixão em todo lugar. Ele paga ingresso, quer sempre ver o time dele ganhar. Mas eu tenho a seguinte opinião. Você tem uma Sul-Americana no momento e você tem um Campeonato Brasileiro. Você não pode ter as duas coisas. Será que o torcedor quer que o Vasco avance na Sul-Americana e vá para o Z4 no Brasileiro? Essa é a pergunta que o torcedor tem que se fazer. Não adianta você colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Eu fui jogador e sei o que é isso. Nós já temos um grupo reduzido. Se a gente perder jogadores importantes que vêm jogando no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, a gente vai perder na Sul-Americana e vai perder no Campeonato Brasileiro também. Então, eu me coloco no lugar do torcedor. Agora, o torcedor também tem que parar e fazer essa pergunta para ele. Será que eu quero o time principal jogando a Sul-Americana a cada 3 dias e perder os jogos do Campeonato Brasileiro? Então, desde o início falei, a prioridade do clube, não é a prioridade do Renato, mas a minha opinião é essa, é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. Eu não viajei, me criticaram. Fiquei treinando o time. Já temos pouco tempo para treinar. Aí a Conmebol gritou lá. Será que a Conmebol vai gritar com esse árbitro de hoje? Ou a Conmebol está preocupada comigo? A Conmebol tem que se preocupar com quem vai apitar os jogos, o que está acontecendo nos jogos, e não com quem está na beira do campo. Essa é a preocupação da Conmebol. Essa é uma das preocupações. Mas ninguém está dando desculpa aqui pela derrota. Infelizmente, nós perdemos o jogo, nós estamos bem no jogo, sabíamos que o jogo ia ser difícil, saímos na frente, e como o colega mesmo de vocês aqui falou, perdemos o jogador no primeiro tempo. É muito difícil, o futebol hoje em dia é muito difícil, 11 contra 11. Com um jogador a menos, então, infelizmente, o adversário cresceu, até pelos espaços que eles obtiveram. E ainda no final do jogo, infelizmente, nós cometemos, digamos assim, um pênalti infantil, que isso fez com que a gente perdesse a partida. Renato, boa noite. Rodrigo Crevelari, do Digão, do podcast Cruz Maltino. Eu ia até perguntar sobre a arbitragem, mas você já respondeu aí. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vem incomodando, de certa forma, até o torcedor, né? Não de hoje, mas de alguns anos até. O time do Vasco cria oportunidades, mas na hora de finalizar, na hora de rematar o jogo, a gente não tem feito um saldo positivo. E aí corre o risco, como a gente correu o empate, ou os empates que está acontecendo, e hoje a derrota. Isso está te preocupando já, essa criatividade, mas na finalização não concluir 100% ou 80% do jogo? Bom, é difícil para o treinador comentar numa situação dessa, porque eu não estive aqui quando montaram o grupo. Entendeu? Então, no momento que vai chegar agora a parada para a Copa do Mundo, eu já tinha falado para vocês, eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, com a diretoria, nós precisamos ser pontuais nesses jogadores. Nós precisamos trazer jogadores com características um pouco diferentes dos jogadores que nós temos aqui, para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso grupo.
pensarmos grandes, principalmente em termos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas até lá, o torcedor tem que ter essa paciência. Eu sei que o torcedor do Vasco vem sofrendo há bastante tempo. Eu mesmo, trabalhando nos outros clubes, eu via. Mas não adianta nada a gente massacrar, criticar, ofender os jogadores de hoje, porque esse grupo tem que ir pelo menos até o meio do ano. Depois, com as contratações, se Deus quiser, a gente vai contratar jogadores pontuais que possam chegar e nos ajudar. Até lá o torcedor tem que fazer a parte dele, e ela faz a parte dela. Vem, incentiva, mas nenhum torcedor gosta de ver o time perdendo. Mas eu volto a repetir, o torcedor do Vasco tem que ter paciência. Não é o Renato só que pensa aqui dentro, são 4, 5 cabeças que pensam, entendeu? E a gente sempre busca o melhor para o clube. Então eu volto a fazer essa pergunta para o torcedor do Vasco. Que é o mesmo time a cada 3 dias, não vai chegar a lugar nenhum. Nem na Sul-Americana e muito menos no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, quando a gente opta por colocar força máxima no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele rebaixa. Ele rebaixa. Então, você tem que ficar muito atento ao brasileiro. E nós estamos. E, como falei, esperar até o meio do ano e buscar alguns jogadores que possam ter características diferentes. E eu concordo com você. Jogadores com as características que, com certeza, vão chegar e vão nos ajudar. Aqui, Renato, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já falou inúmeras vezes que seu elenco é pequeno, acabou de reforçar mais uma vez a questão da necessidade de contratações. Hoje você escalou nessa necessidade de botar um time alternativo o Brenner, que é centroavante, como ponta esquerda, que pouco produziu na ponta esquerda, fez o gol mais quando ele fechou como centroavante, fez a dobra na lateral com o Puma e, como eu disse, falou sobre a questão das contratações. Queria te perguntar se o que o Vasco desempenha hoje, vem desempenhando com você, é o máximo que dá para extrair desses jogadores e que, de fato, o torcedor tem que esperar uma melhora significativa só quando chegar reforços, ou se, apesar das críticas e não gostar de perder, claro, é possível o Vasco voltar a desempenhar bem com esses jogadores que você tem hoje em mãos. Realmente precisa esperar. E se puder me falar só sobre o Adson, a questão da pouca minutagem que ele vem tendo, né? O Marino vem tendo mais oportunidades. Você disse na outra coletiva que ele basicamente disputam posições por jogarem pela direita. Você optou pelo Marino, não botou o Adson fazendo uma dobra, né, com o Puma, tentando uma outra alternativa. E o Adson, quando entrou, acabou se mostrando que está bem fisicamente. Foi um dos melhores jogadores no pouco tempo que ele teve. Falasse um pouquinho do Adson também. Obrigado. A gente sempre pode esperar um pouco mais de cada jogador, né? Consequentemente, a equipe pode melhorar. Sim, pode. Mas é que eu falei, essas contratações no meio do ano tem que ser pontuais, jogadores que chegam, jogadores decisivos que chegam e vão colocar a camisa para jogar. Entendeu? Então, essas contratações, elas são fundamentais em alguns setores que a gente tem trocado ideias para que a gente possa trazer esses jogadores e, consequentemente, reforçar ainda mais o nosso grupo. O jogador, ele vencendo jogos, jogando bem, ele sempre pode dar um pouco mais. Todos eles. Lógico que a gente precisa melhorar, em todos os sentidos. Disso eu tenho noção, sem dúvida alguma. Mas a gente corre contra o tempo, a gente corre contra cada 3 dias viagens e 2 competições, e isso fica difícil. Quanto ao Adson, eu tenho dado agora quem fala é o treinador para vocês. Vocês estão vendo que eu estou dando oportunidades para todo mundo. Então, ninguém pode se queixar daqui a pouco. Eu recebi poucas oportunidades. Talvez um jogador tenha tido menos oportunidade que o outro, mas todos eles têm tido oportunidades. Então, eu estou botando para jogar, porque daqui a pouco eu não ponho para jogar, o torcedor fala assim, por que não põe o fulano? Por que não põe o ciclano? Eu estou botando. O treinador conhece o jogador. O treinador, ele trabalha com ele no dia a dia. Então, ninguém conhece mais o jogador que o treinador. Então, quando o jogador escala, ele sabe o que ele está fazendo. Então, as oportunidades estão sendo dadas, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Sul-Americana. A importância, a gente dá importância para a Sul-Americana também. A prioridade é o brasileiro, mas a gente dá importância para a Sul-Americana. Tanto é que, no time de hoje, por exemplo,
Se você pegar o time que eu coloquei em campo hoje, até um mês atrás, a maioria dos jogadores estavam jogando como titulares. Então, as pessoas falam, colocou um time em reserva. Não, não existe time em reserva. Eu tenho um grupo e as oportunidades estão sendo dadas. Para que daqui a pouco um de vocês, ou mesmo o torcedor, por que não põe o fulano? Por que não põe o ciclano? Estão vendo. Estão vendo as oportunidades que eu estou dando. Então, o jogador tem que se entregar. O jogador tem que mostrar porque está no grupo do Vasco. O jogador tem que fazer por onde. Ontem mesmo, na minha preleção com os jogadores, eu falei, estou num grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, uma das maiores torcidas do Brasil, tem que dar a resposta. Isso falei ontem, não estou falando hoje porque nós perdemos o jogo. Já ontem eu já falei, e eu tenho cobrado bastante deles isso. Então, amanhã ou depois, eu não quero ouvir um de vocês, ou mesmo a torcida gritando, por que não põe fulano? Por que não põe ciclano? Está aí as oportunidades. O jogador tem que mostrar. E eu falo para eles, não tem que mostrar só para mim, tem que mostrar para vocês da imprensa, para o nosso torcedor, para o nosso presidente, para a nossa diretoria. Então, cabe o jogador, quando ele entra em campo, dar a resposta para a gente. Renato Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaína, Zé Amadeu Vasco, boa noite. Renato, no grupo do Vasco da Sul-Americana, tradicionalmente, Vasco e Olímpia, que já foram campeões da Libertadores, são os times mais fortes. O Vasco não conseguiu ganhar das duas equipes, né? Todo mundo fala que são as equipes mais limitadas do grupo. O Vasco, inclusive, não ter ganho do Audax aqui na noite de hoje. O que se implica nos jogadores, no seu trabalho para sábado? E, se você me permitir, você que foi um grande jogador, é um grande treinador, como equalizar os 4 pilares do futebol? O tático, o técnico, o físico e o mental. Porque, pelo que a gente vê o Vasco jogando, os 4 pilares não estão equalizados. O que você pode falar sobre isso? Obrigado, Renata. A gente faz o possível, a gente trabalha todo dia. É o que eu falei. No momento que cheguei, praticamente começou os jogos a cada 3 dias. Agora começou a Sul-Americana, 2 competições ao mesmo tempo. Você não tem nem tempo para descansar direito os jogadores. A gente vive dentro de hotéis, dentro de aviões. E aí, qual o tempo que sobra para a gente treinar? O mínimo de tempo. Então, por isso que eu não viajei naquele dia para a Argentina, justamente para treinar o time, para ir melhorando aos pouquinhos. E acredito que nós, naquela semana, nós aproveitamos bem, porque nós fizemos, na minha opinião, uma boa partida contra o Remo. Merecíamos ter vencido o Remo lá, inclusive, apesar da viagem longa. O grupo estava descansado, por isso que nós corremos bem num campo pesado. E hoje só não voltou a jogar praticamente aquele mesmo time, justamente para não perder ninguém. Então, é muito simples. O torcedor, vocês querem que o time esteja correndo 100 por hora, que o time esteja 100% taticamente, 100% tecnicamente, mentalmente 100%. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não vai ser da noite para o dia, não. Eu não fiz a pré-temporada com esse grupo, não. Eu entrei aqui no meio do furacão. A cada 3 dias, a gente precisa dar uma resposta. Vocês também têm que pensar no lado bom. Como falei, eu sei que a gente precisa melhorar e precisamos. Isso aí eu não vou ficar enganando ninguém. A gente precisa melhorar. Mas quando eu cheguei aqui, o Vasco era o último colocado. Hoje o Vasco praticamente está no meio da tabela, sem ter tido tempo para treinar. Será que está tão ruim assim? Será? O torcedor quer ganhar. E eu trabalho para fazer com que o time ganhe, justamente para a gente dar alegria para o nosso torcedor. Agora, é sempre o treinador o culpado? Sempre o treinador é o culpado das coisas, quando as coisas não acontecem? Aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A gente trabalha sempre para ter os melhores resultados. Então, se você for ver no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu disputei, acho que foram 21 pontos com esse grupo aqui. Nós ganhamos 12. Se o seu cano quebrou, você não precisa ficar desesperado. É só pegar 2 parafusos, pega uma chave, passa no meio e faz esse movimento. Mais de 50%. Então, se começa o campeonato com mínimo 50%, entendeu? A gente estava lá, é que eu falo, estava lá entre os primeiros colocados, brigando por Libertadores. Então, não vai ser da noite para o dia que eu falei. O torcedor, eu sei, eu entendo, eu me coloco no lugar deles, falo isso para o meu grupo. Tem que ter paciência. Eu sei que é difícil o torcedor ter paciência. Eu sei, eu me coloco no lugar dele. Mas vai fazer o quê? Até o meio do ano, até a gente poder reforçar esse grupo,
É assim, é sofrimento. Mas eu volto a repetir, a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. Até porque, eu volto a repetir, uma Sul-Americana você joga até dezembro para ser campeão, para ter uma vaga na Libertadores. Já pensou o desgaste que você tem até dezembro com o teu grupo, disputando um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil? É por isso que tem que botar na balança e sentir. A Sul-Americana não rebaixa ninguém. O Campeonato Brasileiro rebaixa. Então é isso que eu peço só para o torcedor ter paciência, porque nós estamos ligadíssimos na Sul-Americana também. Mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro nós temos um jogo difícil, importante, que nós precisamos do nosso torcedor no sábado, diante do São Paulo, aqui em São Januário. Aqui, Renato, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes, também pela Litoral News. Você falou bastante sobre oportunizar jogadores. Na lista, principalmente dos jogadores que foram para a Argentina, vimos muitos jogadores crias da Colina. Queria saber qual foi a sua avaliação desses jogadores, como é que está sendo esse processo até de integrar esses jogadores ao elenco, principal no momento até de pressão por conta dos jogos da Sul-Americana. E se você, a partir do jogo de hoje, tem alguma medida a tomar com essas questões das expulsões. É claro que a gente viu que a expulsão do JP foi uma falha da arbitragem, não era para expulsão, mas o Cuesta teve a expulsão, no Campeonato Brasileiro recente foi o Cauã Barros. Como é que qual é a sua medida em relação a essa questão para evitar esse tipo de situação? Obrigado. Bom, eu converso bastante com os jogadores, né? Peço para eles serem calma, mas às vezes também é difícil, né? Você vê uma arbitragem como a de hoje, e aí o jogador muitas vezes perde a cabeça. Você mesmo falou do JP, que foi expulso injustamente, prejudicou o nosso time. Eu digo o árbitro, prejudicou porque nós ficamos com um jogador a menos. Quer dizer, a Conmebol, será que vai multar o árbitro? Porque aqui a Conmebol, um erro é que você não sabe das regras da Conmebol que passa para o clube. O clube qualquer, mexer numa formiguinha errada é multa. Atrás de qualquer coisinha é multa. E hoje que nós somos prejudicados, será que a Conmebol vai multar o árbitro? Será que eles vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro da mesma maneira que fizeram comigo porque eu não fui para a Argentina? Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas eu converso bastante com os jogadores, até em termos de cartão amarelo, para eles tomarem bastante cuidado para não tomarem cartão amarelo. Imagino o vermelho. Só que hoje você está falando de uma expulsão que foi injusta. A do Cuesta, não sei por que ele foi expulso, porque eu não estava lá, não sei se ele ofendeu o árbitro, ou se porque era o último homem. Eu não sei por que ele foi expulso, não posso falar agora. Desde o primeiro tempo nós somos prejudicados. Ninguém está dando desculpa. Ninguém está dando desculpa pela derrota, não. Porque muita gente imagina, ele está falando da expulsão porque o time perdeu. Não, ninguém está dando desculpa da derrota. Eu estou falando que 11 contra 11 já é difícil. Aí o árbitro teve aquele erro. Né? Teve o erro, expulsou meu jogador. Fomos prejudicados. Mas aí, se eu não viajo, a Conmebol, meu Deus do céu, né? Vamos ver o que a Conmebol vai fazer com o árbitro do jogo. Cara, a base viajou porque eu fiquei basicamente com o time aqui, preparando eles para jogar contra o Remo, mas a gente sempre busco as informações, eu treino contra os garotos da base, mas não vai ser num momento, digamos assim, um pouco delicado que você tem que passar a responsabilidade para os garotos, entendeu? Eu já vi muitos garotos em alguns clubes entrando na hora errada, tendo a responsabilidade das vitórias, não foram bem, e ficaram queimados. O garoto, a gente sabe, os garotos têm futuro, tem que largar aos poucos, soltar aos poucos, principalmente nos momentos bons do time. E não, de repente, você passar uma responsabilidade para um garoto de 18, 19 anos. Renato, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Em relação ao jogo de hoje, e com todo respeito ao time do Audax, é o 13º do Campeonato Chileno, e o Vasco, como você disse, dando minutagem para jogadores que vieram contratados com um certo peso, e aí eu destaco o Marino, com a contratação em que o Vasco conseguiu trazê-lo, ele estava sendo disputado com o Boca Juniors, e o rendimento muito ruim, talvez tenha sido, no seu comando, o pior jogo. Se você for pescar nesse feriado, você tem que fazer isso. Jogo, tecnicamente, dos jogadores. Daria para ter feito mais, você comentou isso, da paciência do torcedor.
mas mesmo colocando um time misto hoje, daria para ter apresentado um futebol melhor, individualmente os jogadores como Brenner, Spinelli, e o próprio Hugo Moura, que estava na reserva, que não jogou, contra o Remo, o Nuno. Você achou que faltou uma qualidade técnica individual dos jogadores para superar o time do Audax, que, repito, com todo respeito, não é um dos mais capacitados tecnicamente também? Obrigado. Concordo plenamente com você, com todas as palavras que você colocou aí. Nós poderíamos ter apresentado um futebol bem melhor, sem dúvida alguma. Com todo o respeito também ao adversário. Nós poderíamos jogar mais. Então, foi essa cobrança que eu tive em cima deles agora no vestiário. E o próprio presidente também, Pedrinho, cobrou deles. Justamente, exatamente o que você acabou de falar. Então, a gente cobra deles. A gente cobra, sem dúvida. Agora, por outro lado, essa cobrança é justa, conversamos, cobramos deles. Agora, por outro lado, também é o que eu falei. Aí o juiz expulsa um jogador injustamente. Aí você, bem ou mal, a gente poderia melhorar 11 contra 11. Ainda com 10 jogadores, nós saímos na frente. Com um jogador a menos, quer dizer, já estávamos com uma certa dificuldade. Com um jogador a menos, as dificuldades aumentaram. Mas, no final, você sempre vai ver o resultado. O Vasco perdeu, então, né, está tudo errado. Não é assim, está tudo errado. A gente entende, volto a repetir, o torcedor tem sua razão, entendeu? Tem sua razão. Nós poderíamos ter jogado melhor, sim, sem dúvida alguma, mas com um jogador a menos, tivemos ainda as dificuldades maiores. Mas o importante é que, desde já, eu sei que o nosso torcedor está chateado, mas é vir para São Januário no próximo sábado. É um jogo difícil que a gente tem pelo Campeonato Brasileiro. A gente precisa do apoio deles para que a gente possa somar pontos, entendeu? Para subir ainda mais na tabela. Obrigado, Renato. Boa noite a todos.